deu uma falha, caiu uma conexão aqui. E a maior aliança e melhor aliança que nós podemos fazer é com Jesus Cristo, é com a palavra de Deus, é com o Espírito Santo de Deus, é com as coisas que diz respeito ao reino de Deus. Essas alianças são alianças que não falham. São alianças que mesmo quando alguém tenta destruir ou tirá-las das nossas mãos, elas não conseguem, porque essas alianças são alianças espirituais. Você pode fazer essa aliança com Deus, você pode fazer esta aliança com o Senhor Espírito Santo, e você não terá decepções. Mas, como eu disse, o rei Josafá, ele teve decepções. Ele teve as decepções porque ele foi fazer aliança com estas tribos, e estas tribos acabaram se tornando inimigos terríveis contra a vida de Josafá e o serviço que ele prestava em Jerusalém e o serviço que ele prestava à sociedade. Pois bem, essas pessoas, como eu disse, se levantaram de uma forma terrível, se levantaram de uma forma muito terrível. E essa aliança que Josafá havia feito estava se rompendo, estava se corrompendo. Por isso que é muito importante quando você fizer uma aliança com alguém, uma aliança, uma sociedade com alguém, um propósito com alguém, como se fosse uma aliança, como se fosse selado por uma aliança. Você precisa orar muito. Você precisa falar com Deus primeiro. E o rei Josafá, ele tinha um costume de fazer o que eu estou fazendo agora, vir para um lugar e orar e falar com Deus. E o rei Josafá, sabendo que precisava tomar uma atitude, o rei Josafá, ele faz uma oração no capítulo 20, do versículo 2 em diante. Ele faz uma oração. Não sei se a oração de Josafá foi no monte bonito como esse. Eu não sei se foi no lugar tranquilo como esse, em um lugar espiritual como esse, onde pessoas estão orando. Eu não sei. Mas eu só sei que ele fez uma aliança com Deus. E fez a oração com Deus. Às vezes, irmã Marinalva dos Anjos Tenório, eu fico pensando, como é que um cristão, uma pessoa pode orar se ele está com o coração magoado, magoada? Como é que vai pregar? Como é que vai orar? E essas alianças que nós fazemos com pessoas, amigos, parentes, às vezes machucam o nosso coração e essas alianças precisam ser rompidas. Aleluia! E precisamos colocar a aliança com Deus, do Espírito Santo de Deus. E olha só que oração forte e poderosa que o rei Josafá fez. Ele primeiro, ele vai detectar os problemas e fazer um relatório de cada um dos problemas. Quantos inimigos eram, como os inimigos agiam, como eles se protegiam, de que maneira eles avançavam e em que postos eles estavam. Foram coisas que o rei Josafá percebeu. Ele detectou problemas, aleluia. Ele detectou problemas. E ele não se preocupou. No começo ele temeu muito, ele ficou com muito medo, normal. Porque não era só uma tribo que estava perseguindo o rei Josafá, eram várias, eram muitas pessoas. E o que é que ele fez então? Ele se pôs a orar.
ele se pôs a buscar a presença de Deus, aleluia. E quando Josafá detectou os problemas, ele não entrou em desespero. Ainda que o desespero tentasse se manifestar na alma, no corpo e na mente de Josafá. Mas Josafá ficou calmo, ficou tranquilo. E ele simplesmente, o rei Josafá, rapidamente relatou os problemas para as pessoas que iriam guerrear, para as pessoas que iriam fazer parte de uma batalha, de uma guerra. Porque Josafá sabia que sozinho ele não venceria. Josafá sabia que sozinho ele não venceria. O Senhor Deus, Ele me levantou, te levantou. Ele manda te dizer que você não está sozinha. Você não está sozinho. O Senhor, Ele está contigo. Ele te abençoa. Ele, o Todo-Poderoso, te dá vitória. O rei Josafá, ele precisava de conhecer quem ele enfrentaria. Primeiro ele detecta, ele faz uma investigação. E ele diz, ok, são muitas gentes, são poderosos, mas maior é o que está comigo, aleluia. Josafá, ele faz o seguinte, ele precisou conhecer quem ele estava enfrentando. No capítulo 20, o versículo 3 diz que Josafá buscou o primeiro recurso. Quando nós detectamos os nossos problemas, quando nós conhecemos os nossos problemas, às vezes nós procuramos recursos humanos, em pessoas, em armas, se utilizamos até mesmo de documentos, de papéis, e queremos até processar as pessoas. Queremos até averiguar, pesquisar a vida das pessoas e queremos usar nosso conhecimento, armas carnais. E não foi esta a arma que o rei Josafá usou. Quando você vê problemas, quando você detecta problemas e você sabe com quem você está lidando, com quem você está ou quem você está enfrentando, então automaticamente você vai tomar essa atitude. Você vai buscar recurso em Deus. Buscar recurso na palavra de Deus. Buscar recurso na pregação do Evangelho, na oração, nas Sagradas Escrituras. Você vai buscar conselhos nas Sagradas Escrituras. Você vai dobrar os seus joelhos, como eu estou dobrando os meus agora, e vai buscar recurso em quem pode te dar recursos. De calabassúria. Ramanto comanduria me decalaia cheria vantai. Buscar recursos em quem pode te garantir recursos e te dar recursos, e não só recursos, mas vários recursos. O rei Josafá, ele sabia quem ele estava enfrentando, e ele precisava Márcio Paviotti, Marinalva, Maurício Nunes, irmãos que estão nos acompanhando, Maria de Fátima Ovati, Márcio Paviotti, Marinalva, irmãos que estão nos assistindo. Josafá, ele buscou recurso em quem podia dar recursos. Aleluia. Josafá, ele detectou os problemas, fez um relatório, o inimigo estava avançando e tinha cada um homem em um posto
e um guarda. E o rei Josafá rapidamente relatou a invasão, mas ele dobrou os joelhos. Ele se prontificou em orar. Ele se prontificou em clamar a Deus. E ele buscou este recurso. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o recurso espiritual. A ajuda espiritual. Nós temos nossos problemas. Nós temos as nossas falhas. Mas quando nós erramos, nós contamos os nossos problemas. Graças a Deus que Deus tem levantado pessoas para me escutar. E também eu as escuto. E é muito bom, é muito maravilhoso quando existem pessoas de Deus na tua vida. Para escutar você. Para escutar mesmo. Deixar você falar a ponto de doer a tua cabeça. Mas você fica ali com paciência e escuta. É tão bom isso. É tão maravilhoso. É tão gostoso. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Josafá, ele simplesmente, ele buscou esse recurso porque ele sabia que receberia uma grande, poderosa ajuda. Ajuda de Deus, ajuda do Criador que criou os céus e a terra. E está aqui neste monte, que está na vida desses irmãos que estão orando, na vida dessas pessoas que estão buscando a presença de Deus, na vida, neste momento. Neste momento, muitas pessoas estão perseguindo a gente. Primos, primas, irmãos, irmãs, não estão entendendo a luta, não estão entendendo a guerra. Às vezes falamos coisas que não devemos falar, ficamos ali machucados e às vezes falamos coisas que não devemos, pensamos coisas que não devemos, mas se nós começarmos a buscar o reino de Deus e a sua justiça, os demais das coisas, Marcel Rebusse, os demais das coisas, Marcel Rebusse, serão acrescentados em nossas vidas. Aleluia! Josafá, o rei Josafá, ele buscou recursos, buscou ajuda espiritual. E qual foi a preparação para o combate? O que é que o rei Josafá fez? Ele foi para uma musculação, uma academia? Claro que você pode ir. Opa, seria maravilhoso se eu pudesse ir. A preparação dele foi pegar um calibre 38, um calibre 38 com 6 tiros, encher o tamborzinho de balas do calibre 38, preparar e colocar na cintura, ou então pegar uma 765, pegar aquela 765, uma 765 com muitas balas, com 7, 14 balas, não sei, e pegar e colocar, deixar 1, 2, 3, 4 pentes cheios de balas, e deixar carregada, e uma bala bem na ponta, e colocar na cintura e guardar aqueles pentes. Ou então ele pegar espadas, afiá-las bem, facas, afiá-las bem afiadas, deixar uma aqui, outra aqui, ou então pedras, sei lá. Foi assim que o rei Josafá se preparou? De maneira alguma. De maneira alguma. Josafá, ele buscou em primeiro lugar a presença do Espírito Santo. E o rei Josafá se preparou orando, jejuando, clamando, lapatúrdia, que me andaraia xerebia calabatéria. Josafá, ele buscou a presença de Deus e ele se armou de roupas espirituais, da armadura de Deus, o capacete da justiça, a sandália da preparação do evangelho, o escudo, a espada que é a palavra, aleluia! E ele, o rei Josafá,
Josafá, ele agora estava pronto para uma batalha, ele estava armado. As milícias, as armas das nossas milícias, elas são carnais, elas não podem fazer muitas coisas por nós, mas as armas espirituais, elas são poderosas, poderosas em Deus nosso Senhor. O rei Josafá, ele se prepara para atacar com jejum e oração. No capítulo de número 20, o versículo de número 4, a Bíblia diz que Josafá, ele fez uma coisa muito maravilhosa. Ele se reuniu com pessoas. Aparentemente eu estou sozinho nesse monte, não é? Eu tenho costume de, quando eu venho aqui, eu tenho costume de ficar lá em cima, mas está muito quente lá. Está muito quente lá, bem lá em cima, aquela última árvore, lá em cima lá. Aí está muito quente, muito calor. Aqui está mais fresco. Aqui tem muitos lugares para a gente orar, muitas. Tem uma descida, um morro, lá embaixo é um morro. Cidade de Guarulhos está bem ali. Aqui tem uma mata muito gostosa para a gente entrar aqui. Tem muitos irmãos aqui orando. Aqui está gostoso, está fresco. E veja bem, nós, quando vamos para uma guerra, quando vamos para uma batalha, nós não sabemos como agir. E às vezes parece que estamos sozinhos. Parece que alguém até passa e fala, puxa, que esse homem tanto ora? Por que ele tanto ora? Por que ele tanto clama? A oração me aproxima de Deus. A oração me fortalece. A oração faz com que eu fique mais forte, mais humilde. A oração faz com que os inimigos se levantem, mas ao mesmo tempo caiam. A oração, ela é poderosa. A oração feita em nome de Jesus, a oração feita com fé, a oração feita em nome de Jesus. As pessoas que eu tenho contato nesse telefone aparelho, nesse aparelho celular, todos os dias elas recebem essas orações. Mas antes delas, eu fico mais forte. Eu me fortaleço, Tiago. Eu fico mais forte. Então o que é que o rei Josafá faz? Ele buscou o primeiro recurso espiritual, ele prepara para se atacar com oração e jejum, e aí ele vai unir pessoas. Unir pessoas. Amados, veja bem, tudo que você faz sozinho, você pode conquistar, você pode ser bem-sucedido. Mas quando você consegue reunir pessoas, e essas pessoas unirem as forças delas, ainda que seja uma, você e mais uma, parece que as coisas acontecem melhor. Não estou generalizando esta questão que eu estou levantando, mas quando você tenta fazer tudo sozinha, parece que fica tudo mais difícil. Quando você tenta fazer as coisas sozinha, parece que as coisas elas ficam mais difíceis a serem resolvidas. Josafá, ele vai reunir, ele vai fazer uma reunião, e ele vai, juntamente com o povo, buscar o socorro em Deus. Porque todos estavam dentro do mesmo barco. Todos estavam dentro da mesma situação, com a mesma situação, com os mesmos perseguidores, com as mesmas pessoas querendo matá-las. Todos estavam dentro do mesmo quarto, um exemplo. Dentro do mesmo barco, um outro exemplo. Dentro do mesmo quarto, um outro exemplo. Na mesma vila, no mesmo condomínio, na mesma casa, na mesma empresa, no mesmo comércio, na mesma igreja. Todos estavam sendo atacados.
Todos estavam em um só lugar, todos precisavam tomar uma atitude. Josafá, então, ele guiado pelo Espírito Santo, ele já havia se preparado e ele já havia se fortalecido. Então ele chama todo aquele povo e busca socorro em Deus. Eu acredito que Josafá disse assim: olha, vocês precisam chegar até mim. Vocês precisam, porque o Senhor me colocou como rei, o Senhor me colocou como cabeça. E aquele povo ouvindo, muitos criticando, muitos chorando, mas enfim, eles viram até o rei Josafá, chegaram até o rei Josafá, e sabe o que aconteceu? Eles começaram a sentir a presença de Deus, eles começaram a buscar a Deus, eles começaram, porque agora eles estavam unânimes, unidos, com uma só fé, um só propósito, uma só oração, um só coração, um só Deus, um só clamor, uma só conquista, um único foco, uma única vontade, um único desejo. Aquele povo estavam agora todos unidos. Jesus, em nome de Jesus, Deus me trouxe neste lugar para que eu pudesse compartilhar esta passagem, essa vitória com você. Você precisa de alguém para acompanhar a sua vida. E eu preciso de alguém que ande comigo, o meu pastor, o meu ministério, o meu intercessor. Josafá, no capítulo de número 20 e o versículo 5, ele diz assim: e pôs-se Josafá diante de toda a congregação, diante do povo. Josafá, o líder. Josafá, o cabeça. E Josafá, a oração de Josafá, para resumir, porque a bateria vai acabar. Josafá, ele vai fazer o seguinte: a oração de Josafá foi muito sábia. A oração do rei Josafá foi muito sábia, porque a oração dele foi uma oração pura, uma oração sincera e poderosa. Josafá, ele começa a se lembrar do que os pais dele sempre foram uma bênção. Josafá começou a lembrar-se que os pais dele, os antigos, eles dependiam de Deus, como agora Josafá também estava dependendo, e o povo precisava entender isso. Josafá lembra que Deus sempre foi Deus, que Deus nunca desamparou os antigos, os seus pais, os seus avós. O rei Josafá começou a deixar claro que todos estavam ali e que todos dependiam exclusivamente do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Josafá, ele dizia assim: Yahvé, Elohim, Yahvé, Elohim, Yahvé, Elohim. Josafá estava dizendo: o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos nos dará essa vitória. O Senhor dos Exércitos é que comanda esta batalha, é que comanda esta batalha, é que comanda a tua vida, é que comanda o teu casamento, é que comanda o teu lar, é que comanda no teu trabalho, é que comanda na tua família. O Senhor dos Exércitos, Ele é o que comanda o mundo, Ele é o que comanda a tua vida. O rei Josafá, no capítulo 20, e o versículo do número 7, Deus, a oração de Josafá: Deus, o Senhor não pode permitir que o pacto feito com Abraão seja violado por ninguém. Olha a oração que Josafá faz. Josafá estava dizendo que o pacto que foi feito com Abraão, que Deus havia feito com Abraão, não podia ser violado. Josafá, ele vai mais fundo ainda. No versículo 8, capítulo 20, versículo 8, Josafá, no templo do Senhor, fazendo a oração lá no santuário do Senhor, ele vai dizendo assim: Deus, não pode, não aceito ninguém tomar o templo.
nenhum estrangeiro, nenhum deles tirarem a nossa paz, tirarem a nossa felicidade. Josafá orou, Josafá clamou, Josafá repetiu a oração que Salomão havia feito no capítulo 6, o versículo 1 de 2 Crônicas. Foi exatamente a oração que o rei Salomão fez. Agora o rei Josafá estava repetindo. Capítulo 20, versículo 9. A prova que foi feita era que qualquer tipo do mal, qualquer tipo de mal, não podia cancelar o pacto, as promessas que Deus havia feito naquele templo. La Basherica Mantoria, Ramanto Curiandalasterquia Mantoria. Ninguém nada pode cancelar o pacto que Deus fez com você. Ninguém nada pode cancelar este propósito. Ninguém nada pode cancelar o que foi feito através de propósito, através de voto, através de oração, através de jejum. Ninguém. Muitas pessoas acabam perdendo porque eles deixam de fazer, eles deixam de cumprir. Eles começam bem, mas terminam mal. Eles começam bem e terminam mal. Começam a fazer as coisas tudo certinha e terminam com as coisas tudo errada, perdendo tudo. Sabe por quê, Maurício Alcântara? Sabe por quê, Nayane? Sabe por quê, Márcio? Sabe por quê, Maria de Fátima Orvati? Sabe por quê? Porque eles começam certo e terminam errado. Josafá, ele falou o seguinte: Senhor, a promessa que o Senhor fez é que ninguém e nada vai impedir que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Nada e ninguém. O propósito não pode ser cancelado. A promessa não pode ser cancelada. Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, não brinque com isso. Não brinque com isso. Não brinque com as coisas do reino de Deus. Não brinque e não deixa ninguém dar palpite na tua vida, nos teus propósitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Josafá não deixou. Josafá não aceitou que a adoração fosse cancelada, que a oração fosse encerrada, os pedidos de oração lidos, porque no templo eles tinham o costume de pegar os pedidos de oração, como eu estou fazendo, e apresentar a Deus. Agora você entende o que é um intercessor? Você consegue entender agora? Você consegue entender o trabalho de um intercessor? Você consegue? A gente pega os pedidos de oração das pessoas, traz aqui por monte, ou nesse aparelho de celular. E a gente fica apresentando um por um. Ontem eu orei um por um. Mandei oração por um. E quando eu não aguentei mais por causa da garganta, eu mandei em texto. Eu mandei em texto. E eu apresento, quando eu peço para as pessoas digitarem os pedidos de oração, e me ofereço para ser intercessor diário delas, eu faço isso. Eu saí lá de Itaquaquecetuba, vim aqui para Guarulhos, vou para Guaianazes, vou para Mogi das Cruzes, vou para tudo quanto é lugar, e apresento os pedidos de oração. Mas você precisa fazer a sua parte. Amém? Glória a Deus. Olha só, Josafá não queria desobedecer a ordem dada em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. Não podia pelejar contra Moabe e nem contra Amon. Deuteronômio 2:19. Por isso que o próprio Deus fez com que os inimigos se matassem. Por isso que quando houve aquela guerra,
Por isso que quando houve aquela situação em que Josafá, ao invés de pelejar, lutar, guerrear, ele se armou em oração e jejum. E ele também pegou os soldados e mandou colocar espadas. E quando o rei Josafá foi para pelejar, os inimigos estavam pelejando entre si. Os moabitas, os moanitas e o povo da montanha de Seir. E o povo de Deus não precisou lutar. O povo de Deus não precisou lutar. O povo de Deus não precisou, Adriana de Holanda. Não precisou. O povo de Deus não precisou lutar. Da Calabassúria. Porque o próprio Deus, irmão Manuel Antônio Rosa, o próprio Deus pelejou, o próprio Deus lutou, o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Foi Deus que foi lá, porque Deus disse em Deuteronômio: não mate Moabe, não mate os moabitas, os amonitas, não mate, deixa que eu vou tratar deles. No tempo certo, Deus trata com as pessoas. No tempo certo, Deus trata com as pessoas que se levantam contra você. Você não precisa se levantar contra elas. Você não precisa fazer nada contra elas. Porque o próprio Deus trata com elas. O próprio Deus. Quando o rei Josafá chega, os inimigos começaram a se contra-atacar. Começaram a se atacar, começaram a se matar, começaram a se ferir. Deus colocou um ponto final. Deus colocou em um ponto final. Matou os inimigos de Josafá, matou os inimigos de Israel e de Judá. E o melhor de tudo, fez eles saquearem, despojar, melhor dizendo, de muitas vestes, de muito ouro e de muita prata. Porque nesta peleja, você não terá que pelejar. O Senhor pelejará por ti. O Senhor pelejará por vós. E vocês darão glórias ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, desculpe, derrame bênção sobre a sua casa. Derrame bênção sobre a sua vida. Eu vou desligar agora o celular. Vou compartilhar este vídeo, se você puder compartilhar aí no Facebook com muitas pessoas. Muitas, por favor, Márcio, faça isso para mim. Jéssica Cardoso, Maria de Fátima Orvati, Marinalva, Tiago, Manuel, por favor. Eliana Pinhão, por favor, divulguem para mim. Cristiane Matos, por favor, Tiago, por favor, Maria de Fátima, por favor, Maurício Alcântara, por favor, Nayane, por favor, divulguem este vídeo. Divulguem. Porque o Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, deste lugar, Ele manda eu dizer para vocês que estão me assistindo, que nesta peleja você não terá que pelejar. Porque Deus havia dito, olha só, preste bem atenção para nós concluirmos. Primeiro vem a ameaça. Primeiro vem as notícias ruins. Primeiro vem as notícias ruins, as coisas ruins, as situações ruins. Entra um certo desespero, uma certa dor, uma certa preocupação. Mas o que é que o sábio precisa fazer? O homem que tem Deus, a mulher que tem Deus, pastora Mônica, sabe? Sabe o que nós precisamos fazer? Pegar os nossos problemas. Colocar em uma mesinha, sabe? Colocar em uma mesinha, colocar em um lugarzinho, um assento na cama, no sofá, em uma cadeira, não sei.
e simplesmente falar assim: Deus, me dá orientação para eu resolver esse problema. Me dá orientação, me dá discernimento, Senhor. Não deixa eu agir com meus próprios braços, não deixa eu agir com o meu coração como qualquer coisa errada. E aí o que é que Josafá fez? Ele meditou, ele relatou, pesquisou a quem ele estava enfrentando, quem era a pessoa, colocou os guardas em postos e ele reuniu todo o povo, mas antes dele reunir todo o povo, ele se armou. Ele se fortaleceu na presença do Deus Todo-Poderoso, irmã Andresa. Ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu. Não é só confiar não, Márcio. Não adianta confiar se a gente não se preparar. Não adianta só confiar, não adianta. Precisa, além de confiar, precisa estudar, meditar, orar, jejuar, buscar a palavra, buscar o entendimento na palavra. Confiar é um dos itens, mas jejuar e orar e confiar. Quando nós fazemos tudo isso, sabe o que Deus faz? Deus começa a operar milagres. Deus, para confortar o coração do rei Josafá, ele vai usar a vida do profeta. E o profeta Jaziel vai ser tomado pelo Espírito Santo, vai dizendo assim: ó rei Josafá, ó povo de Judá, ó Israel, não tem mais, nem vos assusteis por conta de tantas pessoas. Não vos preocupais, ó rei Josafá, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Por vós. O Márcio Paviotti está digitando, dizendo que foi curado do câncer na tireoide. E é verdade, irmãos. E eu fiz muitas orações e intercessões para o Márcio Paviotti, não foi, Márcio? E eu falei para o Márcio: confia. E o Márcio confiou, né, Márcio? A bariátrica também deu tudo certinho, deu tudo ok. Sabe por quê? Porque nós oramos, nós jejuamos, nós intercedemos, nós buscamos a presença do Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou o irmão Gessimiel Santos. E eu amo orar, amo interceder, amo amar a todos. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vos abençoe e vos dê uma semana poderosa, uma semana maravilhosa de vitória, conquista e paz.